Olá, graça e paz, boa noite. Sabe, eu não gosto de futebol, nunca gostei. Quando eu era criança, eu até tentei jogar com os amigos e com os colegas da escola, porque o professor de educação física, ele me obrigava a participar. E eu não estava ali porque eu queria, mas era obrigatório, senão eu reprovava em educação física. Mas aquela aula se tornava a pior aula para mim. Eu preferia fazer prova de matemática, análise sintática morfológica do que jogar. Eu me sentia fraco, humilhado e por isso cada vez mais aumentava a minha repulsa por jogar futebol, porque eu não conseguia e eu não sei até hoje, assim como eu tentei de todas as formas aprender a tocar violão e nunca consegui. Tem coisas que simplesmente a gente não consegue, não dá conta. Não era nada agradável eu ser a última pessoa escolhida no time da escola. Ainda mais porque eu era escolhido porque o professor obrigava a me escolher. E por vezes, em diversas situações, eu me senti fraco. Certamente você enfrenta situações em que você se sente fraco dessa forma. Você gostaria de fazer diferente, mas simplesmente não acontece. É ruim quando alguém faz uma pergunta a mim ou a você e você simplesmente não sabe responder. É embaraçoso esquecer o nome das pessoas ali diante da pessoa. É frustrante falhar nas tarefas que nos são dadas no nosso trabalho ou em diversas áreas. É horrível para um homem assumir que não dá conta de achar um endereço e então a esposa tem que perguntar para o pedestre. Todos nós nos sentimos maus quando nós não somos capazes de fazer algo. E nós nos sentimos assim porque envolve um sentimento de medo. Medo porque sabemos que somos incapazes ou estamos constatando que fomos incapazes de algo. É uma mistura de medo e de frustração, de fracasso. Na verdade, nós odiamos a ideia de ter medo disto ou daquilo, dessa incapacidade. Diante da grandeza de outras pessoas que se destacam em algumas áreas, nós ficamos muitas vezes a nos questionar. Por que eu que cresci próximo? Por que eu que sei muito mais sobre isso ou aquilo? Por que eu não sou reconhecido como aquela pessoa que está sendo enaltecida, engrandecida? Nós ficamos frustrados e isso envolve medo e frustração. No mundo que amplia esse sentimento, porque é um mundo onde os mais espertos é que conseguem os primeiros lugares, né? Dizem, o mundo é dos mais espertos. Mas nesse mundo onde cada um vive por si, a fraqueza é cada vez algo que nos traz mais desconforto, mas nós precisamos entender algo. E precisamos entender isso à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus para nós. A fraqueza não é o maior perigo que você precisa evitar. O maior perigo, de fato, em toda a Bíblia, que deve ser evitado, é a enganosa sensação de poder e altivez. Esse é o verdadeiro perigo. A enganosa sensação de poder e altivez. O perigo maior está no poder ou nessa sensação. Você certamente é bom, muito bom, numa série de coisas que você faz. Mas talvez você se sinta frustrado em relação a outras, porque naquilo que você é bom, você não tem tido o reconhecimento que você gostaria, a elevação, o elogio que você gostaria. Mas em grandes virtudes ou naquelas virtudes que a Bíblia orienta-nos a sermos fortalecidos dia a dia, normalmente nessas virtudes bíblicas nós somos extremamente fracos e nem sempre nos sentimos frustrados ou envergonhados por sermos fracos. O nosso sistema de valores está um pouco confuso quando nós somos confrontados pela Bíblia. O pecado, ele enfraqueceu o nosso coração, a nossa mente. Nós somos fracos em sabedoria. Sabedoria, entenda, sabedoria
que Cristo diz: eu sou a sabedoria. Nós somos fracos nesta busca pela habitação do Senhor. Nós somos fracos no nosso senso de justiça ou na aplicação de justiça, especialmente quando nós começamos a julgar as outras pessoas por causa das nossas opiniões ou por causa das nossas impressões e não por causa daquilo que a Bíblia nos coloca como parâmetro de justiça. Nós somos muito fracos em amar ao próximo, mas nós então nos apoiamos em outras coisas e buscamos então ser reconhecidos e elevados em outras coisas, mas não nos importamos com aquilo que nós realmente somos fracos. O pecado nos enfraqueceu e é exatamente aí que entra o entendimento da graça, do dínamos, do poder de Deus. Se você se acha forte demais, você terá grande dificuldade em entender a profundidade da graça de Deus. A graça é o que faz com que você não tema mais as suas fraquezas. Tanto as fraquezas comuns, como eu já mencionei alguns exemplos, como as fraquezas das virtudes bíblicas. Sim, a graça é o que faz com que você não tema a sua fraqueza. Veja, a maneira de receber a graça é perceber que você não tem força. Parece contraditório, mas esse é o caminho. Você recebe a graça de Deus quando você então percebe ou assume que você é fraco. A graça nos liberta de ficarmos por aí cabisbaixos, vitimizados, cheios de autocomiseração, de dó de nós mesmos. Quando não conseguimos ser reconhecidos ou não conseguimos sair como fortes em alguma situação, a graça nos liberta porque ela nos conecta àquele que é digno, de fato, de toda a confiança, de toda a atribuição de poder, que sempre nos concede aquilo que nós necessitamos. O Salmo 20, versos 7 e 8, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Esse salmo é muito conhecido, nós já vimos uma devocional sobre esse texto, mas é importante que você entenda que a nossa confiança não está em nós mesmos, e o salmo está falando disso. Nós não confiamos em nós, porque nós somos fracos e nós assumimos que somos fracos. É aí que entra o poder e a ação da graça de Deus. Porque eles se encurvam, o verso 8 do Salmo diz, e caem. Nós, porém, nos levantamos. Esse texto está falando que Deus nos mantém perseverantes em fé na nossa confiança. Nós, dia a dia, pela graça, somos mantidos de pé pelo Senhor, na nossa confiança nele. E assim nós não caímos em pecado. Assim nós não caímos nas vaidades. Nós não caímos na tristeza profunda por perceber que somos fracos em várias coisas, por assumir que não somos reconhecidos em outras. Em 2018, devido à minha condição de dor intensa de forma crônica, que muitos de vocês bem sabem, eu tive ali em 2018 um princípio de estafa. Eu tive uma estafa mesmo, e eu me perdi em meio ao meu raciocínio durante a pregação. Esses foram os primeiros sinais daquele princípio de estafa. Eu não sabia, no meio de um estudo bíblico, o que dizer. Eu me perdi em pleno estudo bíblico.
Eu não soube sair de casa e ir até o trabalho da minha esposa, que era algo corriqueiro e comum de todos os dias. Eu não soube também voltar para casa. Meu cérebro teve desligamentos. E sabe o que era pior daquela situação? Era a constatação da minha completa incapacidade de, naquelas situações, me lembrar de coisas tão básicas. E minha incapacidade de agir, minha incapacidade de falar. E veja, imagine você a minha frustração sendo eu um pastor que tenho dedicado há mais de 10 anos a minha vida somente ao pastoreio. Eu que quero viver e me dedicar somente a isso, a falar, a proclamar, a instruir de forma bíblica, eu me perdia na fala. O meu senso de inutilidade, de fraqueza, de frustração e de questionamento da minha vocação entraram num nível que nunca tinha entrado, porque se eu não tenho capacidade de falar, de discernimento, de instruir, o que será de mim agora? Será que Deus então me chamou para fazer algo que agora eu me encontro totalmente incapaz? E aquilo me afundou. Eu tive todo um processo de depressão, eu tive todo um processo de algumas síndromes. Num dado momento, então, buscando aplicar ao meu coração aquilo que eu instruo as pessoas a aplicarem, eu procurei me encher naqueles dias de licença médica de pregações, ouvir pregações, já que eu estava com muita dificuldade de leitura, mas eu estava insistindo na leitura bíblica. E então um dos textos que me sustentou é um dos textos que a nossa irmã Fátima sempre comenta comigo, que é o que ela também foi fortemente instruída pelo Senhor. Aquele texto lá de 2 Coríntios 12, verso 10, e ali no verso 10, o apóstolo Paulo diz algo que parece muito antagônico. Ele diz: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E então ele diz a parte que é famosa: quando sou fraco, então é que sou forte. Isso é entendimento da graça. E se você acha isso estranho ou distante de você, eu te convido a procurar entender isso em espírito de oração. Peça ao Senhor: Senhor, dá-me entendimento de como é ser forte porque sou fraco. Veja que o apóstolo Paulo é perseguido, injuriado, tem necessidades, e ele diz, e tudo isso acontece por amor a Cristo. E então eu me sinto fraco, mas quando eu sou fraco, é que eu sou forte, pelo entendimento da graça. O apóstolo Paulo, se você ler todos esses versículos, 2 Coríntios 12, você vai entender bem que ele está expondo o entendimento da graça. Naquele momento da minha vida, ouvindo uma pregação, lendo um livro, lendo a Escritura, tratando desse texto também, eu fui tomado por uma decisão na minha fraqueza. A decisão de levantar para a vida. Como quem estava jogado no sofá, deitado já há alguns dias, eu me decidi levantar. Eu já não ia ficar mais de pijama, eu ia vestir uma calça jeans, uma camiseta, tomar banho, calçar sapato, mesmo para ficar em casa. Eu ia cortar a grama, eu ia resolver coisas ali no contexto da minha casa. Eu decidi a me levantar. Eu decidi seguir em frente, sem mesmo saber se eu conseguiria seguir ou sem me lembrar de algumas coisas, ainda debilitado, especialmente porque agora eu estava tomando uma série de remédios. Eu decidi seguir confiando no Senhor e eu melhorei drasticamente quando eu parei de tentar dar conta das coisas. Eu passei a enfrentar a minha fraqueza confiando na força do Senhor. Eu decidi que se Ele me chamou para ser pastor, que Ele então me desse as palavras quando fosse oportuno, as palavras certas, que Ele me conduzisse e que eu não precisava ser bom, mas apenas fiel. Mas essa devocional de hoje não é sobre mim, sobre a minha incapacidade de jogar futebol ou sobre as minhas fraquezas, as minhas dores. Essa devocional
é sobre Cristo. É sobre Cristo que na fraqueza do corpo dele, na sua humilhação, ele nos salvou por meio dessa fraqueza. Ou em meio a essa fraqueza, melhor dizendo. Sim, veja, ele morreu para nos salvar. E a morte é o momento em que atribui-se toda a incapacidade, toda a fraqueza de alguém. Você está ali refém de uma situação que você não pode mudar. Cristo venceu, humilhado, enfraquecido, para então ser ressurreto. Ele venceu humilhado na fraqueza do seu corpo, mas no poder do Senhor. Ninguém o tirou a vida, ele entregou. Ele se fez fraco. Porque a morte não teve poder de mantê-lo debaixo de seu poder. Ele ressurgiu para que você que confessa a Cristo como seu Senhor dependa dele, da força dele, da vitória dele. Cristo venceu e nele você já é vencedor, mesmo que seja em várias coisas considerado fraco. E daí? Eu quero então encerrar essa devocional lendo um salmo, e é esse salmo que eu vou atribuir como o tema dessa devocional, o Salmo 27. Eu vou ler até o verso 5, para que você então se firme nesse salmo. Tenha ele como um salmo que te fortalece, dentre todos esses textos que eu mencionei, um salmo da sua leitura, nos momentos em que você constata a sua fraqueza. Salmo 27 diz assim, Salmo de Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Que salmo belíssimo! Veja a repetição da confiança do poder do Senhor. E ele então, em atitude de oração, diz: uma coisa eu peço e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que Davi está dizendo aqui é que ele está pedindo ao Senhor, mas que ele vai fazer o que é responsabilidade dele. Ele não vai ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Ele levanta e faz. E o melhor momento para você se levantar e fazer é no momento em que você sabe que está destruído, fraco, humilhado, frustrado. É aí que o Senhor te chama a confiar nele, se levantar e buscar. E buscar aquilo que o texto nos instrui. A casa do Senhor. Irmãos, o Senhor não pode ser contido num local físico, num templo físico. Na inauguração do templo isso foi dito, lá com Salomão. O que Davi está buscando aqui é a graça do Senhor, o convívio com o Senhor. Cristo venceu na fraqueza e ele habita, de forma que o seu corpo, a sua alma, é a habitação, é a casa do Senhor. O que o salmista está nos instruindo é que você, então, usufrua da habitação, da presença do Senhor na sua vida. O que mais você pode querer? Confie no Senhor. Usufrua, busque a habitação do Senhor por meios que Ele já tem deixado tão claro para nós. Os meios de graça. A oração,
a leitura e a comunhão com os santos. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero orar nesse momento, pedindo que o Senhor, assim como instruídos pelo Salmo, Ele nos conceda essa percepção e usufruto da habitação do Senhor em nós. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque temos a instrução da Tua palavra, que vem de encontro às nossas fraquezas, ó Pai, de encontro às nossas confianças em outras coisas, em poderes, em carros e cavalos, como o texto diz. Mas o Senhor nos chama a nos sentirmos fracos para que então confiemos totalmente no Senhor, e nós te agradecemos por tão grande explicação, ó Pai, exposição dessas verdades, que não são apenas teóricas, mas elas são experimentadas por nós, que já confessamos o Senhor como Salvador. Dá-nos, ó Pai, ainda maior percepção dessa graça. Dá-nos, ó Pai, maior entendimento da habitação do Senhor em nós, para que isso não seja só uma teoria religiosa, mas que nós possamos usufruir, ó Pai, da habitação do Senhor e perceber que quando nós somos fracos, nós somos fortes porque o Senhor é forte. E o Senhor nos sustenta nas nossas fraquezas, porque o Senhor habita em nós. Ó Pai, abençoa-nos com esse entendimento e abençoa-nos, ó Pai, com a vivência dessas verdades. Nós te pedimos em nome daquele que se fez fraco, para que nós fomos feitos fortes na graça e no poder e no agir e habitação dele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É em nome dele que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que você se sinta revigorado, fortalecido e que descanse por mais essa noite. E amanhã você tenha um dia fortalecido, abençoado, cheio de vigor, ainda que o mundo esteja paralisado. Você se sinta ativo, forte para enfrentar as dificuldades do mundo. Deus te abençoe. Até mais.